E o Corinthians decidiu responder ao pai do Flora, o garoto de 12 anos de idade que é tratado por muita gente como a maior promessa do futebol brasileiro para os próximos anos. Você sabe, nessa quarta-feira o Flora e o pai dele anunciaram a saída do Timão, entre outros motivos, porque eles consideraram que o Corinthians fez descaso com o atleta. Entre as reclamações, o fato de o jogador não ter tido disputado nenhuma partida oficial no ano e nem ter sido inscrito no Campeonato Paulista. O Corinthians emitiu uma nota colocando o seu lado, abre aspas, pro Timão. O Corinthians não deixou de inscrever o atleta na Federação Paulista deliberadamente. Para que o procedimento fosse realizado, era necessário o envio da documentação por parte dos representantes do jogador. No entanto, essa documentação foi encaminhada apenas em 25 de fevereiro, mais de 2 meses após a primeira solicitação feita pelo Departamento de Formação de Atletas do Corinthians, que reiterou o pedido em diversas oportunidades sem obter resposta. O que dá para contar sobre essa queda de braço entre Corinthians e os representantes do Flora que determinou a saída do menino de 12 anos de idade? Lá atrás, em 2024, quando Augusto Melo era o presidente, Claudinei Alves, braço direito do então dirigente máximo do Timão e responsável pela base, fechou um contrato extremamente alto com o Flora. A atual diretoria entende que a realidade imposta nesse contrato é absolutamente inaplicável por um menino de apenas 12 anos de idade. E o Corinthians tentava, nas últimas semanas, convencer o pai do Flora a aceitar uma redução nos vencimentos. Sem acordo, o Flora foi embora e agora vai ser anunciado muito em breve por algum rival alvinegro. Sobre a Fatal Model, né? O Osmar desistiu do negócio, tinha uma negociação avançada, e o Osmar desistiu porque eu trouxe até para vocês, né, no blend de informações, que o Osmar, ele acabou, né, fazendo uma pesquisa, né, uma pesquisa de mercado, que ele ficou um pouco preocupado em relação ao que poderia acontecer. Então, nessa pesquisa aí de mercado, o Osmar Stable, ele consultou a SWOT, né, acho que é o termo. Ele fez uma análise SWOT, né? Para ver oportunidades. Acho que não sei se o termo estiver errado, vocês me corrijam, tá? Eu acho que é SWOT, a pronúncia. É SWOT, né? Ele fez análise SWOT para ver oportunidades, fraquezas e ameaças, né, do negócio. E aí ele percebeu, né, que ele teria muitos problemas, até com a lei Felca, e entendeu que o valor de 17 milhões por um ano de contrato é um valor que seria considerado pouco, né, para muito risco. E aí ele acabou colocando fim às negociações, tá? Só para a gente entender por que o Osmar, ele recuou. Ele teve que analisar aí, né, fraquezas e ameaças e oportunidades. A oportunidade era o valor, 17 milhões de reais por um ano de contrato. Fraquezas. A marca do conteúdo adulto, que carrega todos os desafios do segmento. Não tem jeito. Tem desafios. Riscos relacionados à lei Felca, que eu já citei. Restrição de conexão com categorias de base. Então, por exemplo, um menino do sub-15, do sub-17, né, uma criança, se for usar o short do Corinthians com a marca, enfim, talvez o Corinthians enfrentaria problemas com a lei Felca e outras leis. Então, teria aí uma restrição de conexão com as categorias de base. Essas são as fraquezas que o Corinthians viu aí nessa análise, tá? Na SWOT. E agora vamos às ameaças. As fraquezas são essas, ó. Marca de conteúdo adulto que carrega todos os desafios do segmento, riscos relacionados à lei Felca, restrição de conexão com categorias de base são as fraquezas do acordo. Ameaças do acordo. Ameaças. Reação de patrocinadores do mercado em geral. O Corinthians teme que, né, por carregar a marca da Fatal, outros patrocinadores não iam querer colocar suas marcas ali do lado. Matheus aqui, obrigado, viu, Matheus? Sou formado em administração. Esta análise é bem clássica e tradicional para a tomada de decisões. Sua pronúncia está correta. Então, obrigado. Então, SWOT, né? SWOT. Então, olha só. Reação de patrocinadores do mercado em geral. O presidente do Corinthians, né, junto ali com o seu time, a sua equipe, entendeu que a reação dos patrocinadores do mercado poderia, né, trazer prejuízos ao Corinthians. Repito, de ninguém querer colocar mais a marca ali do lado. Dos patrocinadores atuais e de futuros patrocinadores.
né? Tipo, ó, eu não vou ficar do lado dessa empresa, tal. Eu falo isso sem desrespeito nenhum à empresa, tá? Tô falando pelo que a gente viu dentro do Corinthians. Reação das autoridades, né? Que poderia causar algum problema aí para o Corinthians. Então eles temiam aí Ministério Público, enfim, as autoridades poderiam, né, partir para cima do Corinthians com esse patrocínio, tá? Reação política, é ano de eleição, então tem a reação política, né? O que se pensa também à esquerda, o que pensa à direita. Muita gente ia discutir o assunto, debater, aliás, já virou um debate total, né? Total. E a reação de coletivos, né? Coletivos são grupos. Então, por exemplo, que ia pensar o feminismo sobre isso, as feministas, né? O grupo das mulheres, o grupo religioso, enfim, são os coletivos. Analisando, tá? Analisando aí a SWAT, né? SWAT, o presidente Osmar Stabile, né, colocou tudo isso na balança, né, ameaças, fraquezas do negócio, e achou melhor pular fora, porque o valor não valia a pena, 17 milhões de reais por ano, né, um contrato de um ano, não valeria a pena, o Corinthians poderia perder outros patrocinadores, o Corinthians poderia gerar uma polêmica muito grande, tem a questão da história do clube, enfim, e o valor não vale a pena o risco. Agora, eu vou dar aqui uma informação valiosa para a empresa, né, a Fatal. Se a proposta chegar a 30 milhões de reais por ano, eles fecham, entendeu? Vocês ofereceram 17, eu percebi isso numa conversa, né? Aliás, me usaram esse exemplo. Se fosse 30, Samir, a gente aceitaria. Aí a gente encararia todos os riscos, as pancadas, mas por 17 não vale a pena. Seria um dinheiro dividido com futebol feminino, base, basquete, como o próprio informou a nota, né, da Fatal, enfim, o Memphis, tá, poderia tirar 1 milhão aí desse valor, né, enfim, acho que nem poderia tirar 1 milhão, né, se tirasse 1 milhão, por mês, ia sobrar 5 milhões só, né, iam sobrar 5 milhões, talvez se tirasse 500 mil, seriam 7 milhões só para o Memphis. E não ia ajudar muito, porque o contrato do Memphis vai ser uns 3 milhões por mês que ele deve pedir aí de salário. Então é uma situação complicadíssima, tá? Para responder vocês sobre, vocês só falam disso, ó, troca Bidon por Cebolinha, o contrato do cara tá acabando lá no Flamengo, por que o Corinthians ia trocar? Não tem lógica, né? Deixa eu falar um negócio para vocês, gente. Eu fui atrás dessa informação para vocês. Não passa nada aqui. Não existe nada de troca Bidon por Cebolinha. Não existe. Não existe. Se o Flamengo oferecer 40 milhões de euros para o Corinthians, o Flamengo leva o Bidon. Ponto. Eu acho que o Corinthians vende por 40 milhões. Eu perguntei isso para uma pessoa hoje. Eu falei, não venderia por uns 30 de euros para o Flamengo, por 35? A pessoa me respondeu, por 40, quem sabe? Eu falei, mas clube brasileiro é mais difícil, a torcida pode ficar brava. Pode ser. Agora, não existe uma troca, pô, e o colega aí, o cafezeiro, ele foi na ferida. Como é que você vai trocar um jogador de contrato longo, jovem, por um mais velho, que o contrato termina no meio do ano e que agora, hoje, já pode assinar? Se o Corinthians quiser de graça, ele já é do Corinthians. É só esperar ano que vem, até porque ele não pode jogar esse ano. Vocês estão entendendo isso? Ele já pode assinar um pré-contrato. Se o Corinthians quiser, acerta salário com eles, eu falo de graça no sentido de pagar direitos econômicos. Se o Corinthians quiser o Cebolinha, para que o Corinthians vai dar o Bidon? É só o Corinthians chegar no Cebolinha e falar o seguinte, Cebola, eu vou chorar aqui, hein, Cebola, tô brincando. Cebola, quanto você ganha aí? 1,5 milhão? Mas tu é reserva, né? Dá para baixar? Não, não dá. Então beleza, vamos te pagar 1,5 milhão. Assina aqui o pré-contrato com a gente. Ano que vem você se apresenta aqui, em janeiro. Acabou, que a gente precisa dar R$1 a mais. Não, mas aí vocês estão falando para mim que um cara que já pode assinar um pré-contrato hoje e que termina o seu contrato com o Flamengo em dezembro, o Corinthians vai dar o seu jogador mais valioso em troca dele. Ah, velho. Aí vocês estão brincando, vocês estão de brincadeira comigo. Eu não sei de onde vocês tiram isso. Entendeu? Sinceramente, eu não sei de onde vocês tiram isso. Se o Flamengo oferecer uma grana e o Cebolinha, aí muda a história. Só que o Corinthians também tem que entender uma coisa. O Cebolinha vale quanto? Ah, eu dou 20 milhões de euros e o Cebolinha. Meu irmão, pega esse dinheiro e vai investir na Fatal. O Neto falou que o Flamengo ia dar 25 de euros e o Cebolinha. Esquece, não vale. Entendeu? Não vale.
Eu acho que tem que ser uns 35, uns 35 de euros e o Cebolinha. Porque o Cebolinha, o Corinthians foi lá. O Corinthians foi lá para contratar o Cebolinha, o Flamengo pediu 4 de euros. Porque agora quer fazer que o jogador vale 10? Um jogador que já pode ir embora? Já pode assinar pré-contrato agora? Para. Preste atenção no que eu vou falar agora, para matar a pau o assunto. O Corinthians não tem que aceitar o Cebolinha em troca nenhuma, envolvendo nem que fosse uma compra do Bidon. Repito, o Cebolinha já jogou. Repito não, vou falar uma coisa. O Cebolinha já jogou Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Cebolinha não pode defender outro clube no Brasil em 2026. O Cebolinha só pode defender outro clube no Brasil em 2027. Em 2027 ele está livre. É só assinar um pré-contrato com ele agora. Então o Cebolinha hoje não vale nada. O Cebolinha hoje não tem, pro Flamengo não vale nada. Vale o salário, luvas, eu acho que ele vale alguma coisa, é um jogador muito interessante. Mas eu digo, acabou pro Flamengo. Acabou pro Flamengo. O Flamengo tinha que negociar o Cebolinha no início do ano. Chegou agora a hora do pré-contrato e ele ainda com todas as partidas já vencidas, já era. Já era, acabou, velho. Entendeu? Acabou, meu irmão. Acabou. Entendeu? Acabou. O Bidon também, Samir. Só em 27, outro clube. É, exatamente. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.